Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim dividir uma palavra que veio no meu coração e eu decidi colocar o título dela de Não Tire os Olhos de Deus. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que distração é uma das coisas que o crente mais sofre. Eu pelo menos, né? Não sei vocês, mas seja a distração de esquecer de ler a Bíblia ou praticar oração, jejum, etc e tudo mais. E distração não é pecado, mas atrasa propósito, né? E para vocês entenderem o ponto do que eu vim falar para vocês aqui hoje, eu peguei alguns exemplos da Bíblia aqui. Que o primeiro exemplo, tenho dois exemplos que é de Moisés, sendo o primeiro dele que se encontra em Êxodo 32:19, que diz: Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. E o segundo é em Números 20:11, que fala: Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Nesses dois exemplos a gente pode perceber 3 dos principais pontos, né, dessas passagens da Bíblia. E os 3 pontos mais importantes sendo eles as pessoas, que eram os hebreus, o líder, que era Moisés, e uma responsabilidade, que Moisés nesse caso teve as responsabilidades dos 10 mandamentos e a responsabilidade também de fazer a pedra jorrar água, né? Mas nós vemos que nesses 2 exemplos, como diz aqui, que eu até escrevi, por instantes o Moisés tira os olhos dele de Deus, né? E isso só afasta a vontade de Deus na vida de Moisés, fazendo com que ele se aparte do que verdadeiramente Deus queria que ele fizesse naquela situação. Mas em um exemplo específico diz que quando Moisés desceu do monte, logo após os 10 mandamentos, né? Ele viu as pessoas adorando o bezerro de ouro, dançando, só porque ele ficou um tempo fora, né? Logo eles acharam que a presença de Deus não estava mais ali porque o único digno era Moisés. E aí Moisés se irou, tacou as tábuas no chão. E é nesse ponto que eu tô falando. Muitas vezes a gente tá vivendo no propósito, só que a gente tira os olhos de Deus. E nesse caso aqui de Moisés, por quê? Por causa de ira. Então o exemplo que eu consigo tirar disso, a conclusão que eu consigo tirar disso é: tem muitos líderes nas igrejas que eles quebram o propósito, largam a responsabilidade. Por quê? Por causa de pessoas. Ele vê as pessoas que se afastaram por um momento assim, e ele se ira com aquelas pessoas e esquece totalmente a responsabilidade, o propósito que Deus colocou na mão deles. Então, Moisés não entrou na Terra Prometida não porque ele não foi digno o suficiente, mas porque ele estava tirando os olhos de Deus. Mesmo que seja por momentos pequenos, ele estava tirando os olhos de Deus. E nesse momento que ele tirava os olhos de Deus, ele sentia a ira que estava dentro dele, que não era mais de Deus, ou seja, a carne tomava posse. Então ele tirou meio que a visão principal dele, né? Que a visão principal era guiar essas pessoas à Terra Prometida. E aqui o segundo exemplo que eu peguei foi de Pedro, que se encontra em Mateus 14:30, que fala: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Mais uma vez vemos exemplos de líderes tirando os olhos de Deus. Neste caso é Pedro. Ele se distrai com o vento, com a tempestade que estava tendo naquela hora, né? E o que a gente pode ver com isso? Que quando a gente tira os olhos de Deus, a gente só consegue atrair ira, medo, distração. A gente só consegue trazer falta de responsabilidade. Tudo por quê? Porque a gente tira os olhos de Deus. Então, a gente tem que buscar não a aprovação dos humanos, não a aprovação das pessoas. A gente tem que buscar a aprovação de Deus. O que a gente tá fazendo é pra Deus, não é pras pessoas, entendeu? Por isso que eu quero deixar essa mensagem não só pros líderes, mas também pros futuros líderes, que eu creio que tem muita gente aqui que vai ver esse vídeo que são futuros líderes. Não de uma igreja necessariamente, mas eles podem ser líderes na sua escola, na sua universidade, com seus amigos. Eles podem mostrar Deus através da sua vida, e não tirando os olhos dele, obviamente, o que é muito difícil. Então, tente não tirar os seus olhos de Deus, porque isso só vai atrasar o seu propósito. E, como vocês podem ver, eu tô aqui na praça hoje, né? E eu vi uma coisa assim que
Meu Deus do céu. Enfim, vou mostrar pra vocês que veio até no meu coração, que eu tava pedindo um sinal de Deus, de, nossa, eu tô aqui na praça, mas, sei lá, não sei se é essa a palavra que eu tenho que falar pras pessoas, etc. E aí Deus colocou esse versículo aqui no meu coração, depois que eu vi essa coisa que eu vou mostrar pra vocês ali. Ou melhor, vou mostrar agora. Deixa eu mostrar pra vocês que eu vim aqui na praça. Aqui, como vocês podem ver, tem um lugar de alimento e de bebida pros pássaros aqui na praça. E aí, mano, Deus colocou no meu coração, no exato momento, Ele colocou no meu coração exatamente essa palavra aqui, ó, Mateus 6:26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não preciso falar nem mais nada, né? Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. E totalmente seguido desse versículo aqui, veio Salmos no meu coração, onde Deus fala o quê? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o demais ele fará. Faça o propósito, a responsabilidade que Deus entregou na sua mão. Não ligue para os homens, não ligue para quem está ao seu redor, ligue para Deus. Entregue seu caminho a Ele, e o demais Ele fará na sua vida. E como a gente leu aqui também, os passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, quem dirá nós? Foi essa a palavra que eu quis deixar com vocês, que veio muito forte no meu coração. Eu espero que isso caia como uma semente e frutifique no seu coração, na sua mente, para que você consiga evangelizar as pessoas ao seu redor também. E com isso eu quero fazer uma oração aqui, né, para abençoar o final de semana de vocês, a próxima semana, para que Deus continue cobrindo vocês de bênção, né? Deus, muito obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos preparou. Muito obrigado por essa paz, Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E eu peço, Senhor, para que quem ainda não está conseguindo sentir essa paz, que sinta, Senhor. Quando eles tocar nessa presença, falarem com você em oração, lerem a sua palavra, Pai. Obrigado pela palavra também, Senhor, que o Senhor nos liberou nessa tarde. E, Pai, faça com que essa palavra caia no nosso coração suave, Pai, para que a gente consiga falar, evangelizar as outras pessoas também, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida de quem está assistindo, a vida também da pessoa que não vai conseguir assistir, mas eu peço que o Senhor alcance-as também, Pai. E cuide também dos animaizinhos, como o Senhor falou na própria palavra que a gente leu hoje. Abençoe o nosso final de semana, nossa próxima semana. Nos cubra de bênção. E nos cubra com o seu sangue, Senhor, para que nada de ruim venha nos acontecer. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal, eu vim falar com vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Tamo junto. I need it from moment to moment. I needed to get where I'm going. I needed to fight the opponent. The power that move every mountain. Protect me when evil surround me.